Senhoras e senhores, internautas, telespectador da TV Câmara, boa noite. Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Meu Deus, por que está desligado aqui, hein? Tá ligado. Desligou. Tá desligado. Microfone. Mas está desligado isso aqui. Vai falando o nome, vai olhando, vai É irmã do Reinaldinho. Quem? É Terezinha. falando o nome de cada um. Ele aí, tá é? bom. É. Não sabia. Olha. Vai falando o nome. Vereador Abelardo. Presente. Vereadora Alessandra Luquezzi. Presente. Vereador Curumim. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Cula. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Laudo. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereadora Rosielo. Presente. Com 10 dos senhores vereadores presentes e havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nesse período de pandemia, ressalto a necessidade de procedermos ao trabalho de forma resumida, em menos tempo possível, para evitarmos a exposição desnecessária de pessoas ao risco de contaminação. Como medida de higiene e prevenção, recomendo que os pronunciamentos dos senhores vereadores serão feitos nas próprias bancadas, bem como que permaneçam com máscara de proteção individual. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 1º de junho de 2020. Senhores vereadores, de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão extraordinária do dia 1º de junho. Senhores vereadores, forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Solicito à senhora secretária que anuncie as correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal para os vereadores Carlos Trigo e Sargento Laudo, respondendo os requerimentos números 300, 341 e 366. Do Superintendente da Caixa Econômica Federal para o vereador Curumim, respondendo o requerimento número 348. Da deputada estadual Janaína Conceição Pascoal, para os vereadores Carlos Trigo e Isaías Colino, agradecendo a moção de apoio número 22. Do Superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu, para o vereador Curumim, agradecendo a moção de congratulações número 19. Da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, para o vereador Cula, respondendo o requerimento número 255. Da empresa Statbus Transportes Coletivos, para o vereador Carlos Trigo, respondendo o requerimento número 378. Pronto, presidente. As correspondências estão à disposição. As correspondências estão à disposição dos senhores vereadores da Secretaria da Casa. Solicito, senhora secretária, que anuncie os projetos que deram entrada. Projeto de lei número 33, de iniciativa do vereador Cula, que denomina de Antônio Pascucci a Rua 7, localizada no loteamento Bem-TV 2. Segundo, projeto de lei número 34, de iniciativa da vereadora Alessandra Luquezzi, que denomina de Avenida da Orla o trecho da estrada municipal localizada no loteamento denominado Recreio Barra do Capivara. Terceiro, projeto de lei número 35, de iniciativa do vereador Carreira, que denomina de José Francisco Bertolucci a Rua 5, localizada no loteamento Bem-TV 2. Quarto projeto
Sexto, projeto de decreto legislativo número 3, de iniciativa da mesa diretora, que concede a medalha Dante Trevisani a motoristas, cobradores e monitores. Projeto não encaminhado às comissões para que tomem conhecimento e façam seus pareceres. Solicito ao secretário que anuncie os votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. Sim. Requerimento de pesar de autoria de todos os vereadores pelo falecimento do radialista Paulo César Pellegrini Basso, ocorrido em 4 de junho de 2020, aos 50 anos de idade. Eu pediria um minuto de silêncio para nosso querido, saudoso Paulo Magrão, que todas as sessões estava aqui com a gente acompanhando. Então, pelo seu passamento, é um reconhecimento desse Poder Legislativo. O voto de pesar está deferido para essa presidência e encaminhado aos familiares. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores que dependem de aprovação do plenário. Requerimento número 384, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao secretário de Infraestrutura, solicitando implantar redutor de velocidade na forma de uma faixa de pedestres elevada na rua João Morato da Conceição, em frente à entrada da Igreja Nossa Senhora Menina, na Vila Maria. Número 385, de autoria da vereadora Rosiello, à Zeladoria Municipal, solicitando realizar a poda adequada da árvore existente na rua General Teles, próximo ao número 2397. Número 387, de autoria da vereadora Jamila, ao prefeito e secretário de Saúde, solicitando que envidem esforços no sentido de implantar, junto com o pronto-socorro adulto, um pronto-socorro odontológico com atendimento 24 horas, devidamente instalado, com todos os equipamentos e materiais necessários aos atendimentos de urgência e emergência. Senhor presidente, o requerimento 388 de minha autoria, eu solicito a retirada, visto que já obtivemos a resposta do secretário de Obras, André Pérez. Está retirado a pedido da autora do requerimento. Número 389, de autoria do vereador Carlos Trigo, à Zeladoria Municipal, solicitando realizar a poda adequada da árvore localizada na rua Engenheiro Luiz Leite Bandeira de Melo, antiga Rua 20, em frente ao número 170, no conjunto habitacional Humberto Pópulo Coab 1, que está com seus galhos muito baixos, atingindo os veículos e causando insegurança às pessoas que circulam pelo local. Número 390, de autoria da vereadora Alessandra Lucchesi, ao secretário de Educação e dirigente regional de ensino, solicitando diversas informações sobre as medidas que serão tomadas para o reinício das aulas no segundo semestre no município. Quero registrar a presença do vereador Sargento Laudo.
Requerimento número 391, de autoria da vereadora Alessandra Lucchesi, ao prefeito, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar estacionamento rotativo pago, parquímetro, na Avenida Dom Lúcio, bem como informar qual a situação do contrato com a empresa responsável pelo parquímetro, tendo em vista a reabertura do comércio. Número 392, de autoria do vereador Carlos Trigo, ao secretário adjunto para assuntos do transporte coletivo, solicitando informar se as empresas do transporte coletivo estão realizando a manutenção dos elevadores para cadeirantes nos ônibus, bem como solicitando que a fiscalização quanto ao correto funcionamento dos elevadores seja intensificada, visando garantir a acessibilidade do deficiente físico ao transporte público. Número 393, de autoria do vereador Curumim, ao prefeito, solicitando implantar uma área de lazer com academia ao ar livre no conjunto habitacional Vila Nova Esperança. Número 394, de autoria do vereador Curumim, ao secretário de Infraestrutura, solicitando implantar rampa para barcos e embarcações no Rio Bonito, em área onde não há concentração de banhistas. Número 395, de autoria da vereadora Jamila, ao superintendente executivo de varejo da Caixa Econômica Federal Regional de Botucatu, solicitando informar a esta Casa de Leis os valores de auxílio emergencial solicitados e concedidos em Botucatu. Número 396, de autoria do vereador Cula, ao secretário de Infraestrutura, solicitando implantar calçamento na Avenida Universitária, em especial no trecho localizado entre o condomínio Colinas do Paraíso e a portaria do campus da Unesp da Fazenda Experimental Lajeado. Número 397, de autoria do vereador Sargento Laudo, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, solicitando a possibilidade de conceder aos policiais, militares e civis uma bonificação semelhante ao que é repassado aos profissionais da área da saúde, tendo em vista que os policiais também desempenham um serviço essencial na pandemia, bem como que o pagamento da bonificação seja retroativo desde o dia 1º de março de 2020. Número 398, de autoria do vereador Sargento Laudo, ao secretário do Verde, solicitando realizar uma ação para conter a erosão existente próxima à rua Leontino Teixeira Pinto, no Jardim Botucatu, no distrito de Rubião Júnior, visto que no local existe uma nascente que precisa ser preservada e que as pessoas estão se utilizando do local para o descarte do lixo. Número 399, de autoria do vereador Paulo Renato, ao prefeito e secretário de Saúde, solicitando adotar medidas de atendimentos especiais voltadas aos idosos em redes de saúde, agências bancárias, supermercados, farmácias e demais áreas comerciais, como horários diferenciados de acesso e protocolos, visando intensificar as medidas de prevenção à Covid-19. Número 400, de autoria do vereador Sargento Laudo, ao secretário do Verde, solicitando informar como serão desenvolvidas as ações da pasta referente às atividades do Junho Verde neste ano.
Número 401, de autoria do vereador Isaías Colino, ao prefeito, solicitando diversas informações sobre os recursos destinados ao município pelos governos estaduais e federais para o combate à pandemia do coronavírus. Número 402, de autoria do vereador Isaías Colino, ao prefeito, solicitando informações referentes à quantidade de recursos públicos que foram gastos pelo município sem licitação neste período de pandemia. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem a vereadora Rosiela. Eu solicito ao vereador Isaías para apoiá-lo nessa matéria, haja visto que, pelos decretos de calamidade pública, há uma flexibilização nas contratações sem licitação e, como é poder dos vereadores fazer a fiscalização, é uma matéria importante e relevante e gostaria de apoiá-lo nesse conteúdo. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Consulta o autor da matéria, vereador Isaías Colino. Obrigado, senhor presidente. A matéria está à disposição da vereadora Rose, bem como de qualquer colega que julgar inconveniente ou importante assinar o requerimento. Matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Requerimento número 403, de autoria do vereador Abelardo, ao secretário de Infraestrutura, solicitando realizar estudos a fim de estender o horário em que os banheiros públicos do Centro Comercial Popular Ângelo Garrido Fernandes, o Camelódromo, ficam abertos, se possível, até o último horário de ônibus, a fim de atender as pessoas que fazem uso do transporte coletivo e esperam no mini-terminal, bem como aqueles que transitam pela região. Número 404, de autoria do vereador Abelardo, ao secretário de Infraestrutura, solicitando implantar redutores de velocidade do tipo lombada em pontos estratégicos da Avenida Prefeito Joaquim Amaral Amando de Barros, no Jardim IP. Número 405, de autoria do vereador Abelardo, ao secretário de Infraestrutura, solicitando implantar uma área de lazer com academia ao ar livre entre os bairros Jardim Santa Elisa e Riviera. Número 406, de autoria da vereadora Rose Ielo, ao deputado estadual Márcio Nakashima, solicitando destinar recursos, através de emenda parlamentar, para a aquisição de veículos PATA, o projeto social Semeando o Futuro. Número 407, de autoria da vereadora Rose Ielo, ao prefeito e secretário de Assuntos do Transporte Coletivo, solicitando realizar a fiscalização e orientação das empresas de transporte coletivo, assim como de seus funcionários, sobre as medidas de proteção à Covid-19, em especial quanto ao uso de máscara, álcool gel e outras medidas necessárias, bem como informar sobre quais medidas foram adotadas por esta secretaria, visando evitar o contágio do coronavírus na prestação dos serviços diariamente. Número 408, de autoria do vereador Cula, ao delegado da 12ª Delegacia de Serviço Militar, solicitando informar como estão os procedimentos de alistamento e seleção dos jovens para o tiro de guerra, esclarecendo sobre prazos e possível prorrogação. Estão todos aprovados os requerimentos que acabaram de ser lidos pela senhora secretária. Solicito à secretária que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção número 38. De autoria de todos os vereadores. Congratulações ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, Diretoria Regional de Botucatu, pela comemoração do 70º aniversário de inauguração, contribuindo efetivamente com o crescimento econômico de Botucatu,
de toda a nossa região. Moção número 39, de autoria da vereadora Alessandra Lucchesi. Congratulações ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp, na pessoa do superintendente, professor Dr. André Luiz Balbi, e da diretora do Departamento de Gestão de Pessoas, Adriana Viriato Godoy, extensiva a toda a equipe de funcionárias e colaboradoras pela conquista do prêmio Ser Gente, na categoria Práticas Inovadoras de Recursos Humanos, com o projeto vencedor, Movimentação Interna na Rede Pública. Moção número 40, de autoria do vereador Curumim. Congratulações para a Guarda Civil Municipal, na pessoa do secretário municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira, e do comandante da GCM, Leandro Destro, para a Polícia Militar, na pessoa do comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Capitão PM José Semensati Júnior, e para a Polícia Civil, na pessoa do delegado seccional de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte Neto, extensiva a todos os integrantes de referidas forças de segurança pelo trabalho intensivo de conscientização do uso de máscaras e orientações quanto às medidas de prevenção do novo coronavírus, Covid-19, realizado em Botucatu. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Kula. Parabenizar o vereador Curumim, muito feliz na sua matéria, na sua moção. Tanto a Guarda Municipal, na pessoa do Destro, do Dr. Marcelo, da Polícia Militar, da Polícia Civil, estão de parabéns em todos os aspectos na nossa cidade. Então, parabéns, vereador, muito feliz na sua matéria e gostaria de assinar junto. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, quero cumprimentar o vereador Curumim, cumprimentar todas as forças de segurança do nosso município. Consegue e pedir para que a população entenda no lugar de capitão Coronel José Semensati, nosso amigo. Seja bem-vindo de volta, coronel. Consulto o autor da matéria, vereador Curumim. Esse presidente já tinha observado a patente do nosso querido tenente-coronel Semensati e consultar a vereadora Alessandra Lucchesi quando Vossa Excelência nos informou. Muito obrigado, vereador Laudo. Eu agradeço as considerações, vereador Kula, vereador Laudo, nosso presidente Carreira. Realmente tenho certeza que a secretaria fará já essa correção ao recém-chegado à nossa terra, o coronel PM Semensati, quando se afastou daqui, se afastou como major e agora volta aí sendo nosso coronel. Queria autorizá-los e dizer da satisfação de apresentar uma matéria como essa, em agradecimento, em nome desses comandos, agradecer toda os soldados, sargentos, enfim, da Polícia Militar, da Polícia Civil, todos os agentes da Polícia Civil, nossos agentes da Guarda Civil Municipal. Fica autorizado e aqueles que queiram assinar. Matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Moção número 41, de autoria do vereador Kula. Congratulações para o cantor botucatuense Fábio José Florencio, Fábio Henrique, conhecido como o primeiro tenor sertanejo do Brasil, pela iniciativa em realizar a Live do Bem, promovendo o entretenimento e a arrecadação de alimentos destinados à população carente de Botucatu, colocando à disposição seu talento e repertório musical e colaborando de maneira efetiva com o desenvolvimento social do nosso município nesse momento de isolamento social por conta da Covid-19.
Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Paulo Renato. Já solicito a Vossa Excelência de falar das duas moções, aproveitar o tempo. Quero cumprimentar o vereador Curumim pela moção que apresentou às forças de segurança. Trabalho fantástico que vem sendo desenvolvido por todos os profissionais de segurança, assim como os profissionais também da saúde. É uma ação conjunta que vem fazendo a diferença de prevenção aqui na nossa cidade. E já também solicito, já que o vereador Curumim já fez a gentileza de colocar à disposição para assinarmos, vou assinar com toda certeza. E também agradecer ao vereador Kula pela moção que apresenta ao Fábio, né, pela sensibilidade, num momento difícil, uma pessoa que fez aí a sua solidariedade, incentivando a doação de vários botucatuenses. Então, quero assinar também essa moção. Consulto o autor da matéria, vereador Kula, vice-presidente desta casa. Obrigado, vereador Paulo Renato. Uma moção desta é gratificante para nós, vereadores, e pessoas como o Fábio, que engrandece nossa cidade, pessoas solidárias. Então, coloco à disposição do vereador Paulo Renato e os demais vereadores que quiserem assinar. A matéria está à disposição de todos os senhores vereadores. Estão todas aprovadas as moções que acabaram de ser lidas pela senhora secretária. Não havendo indicação, passaremos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Abelardo. Presente. Vereadora Alessandra Luquezzi. Presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Kula. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereador Curumim. Presente. Vereadora Rosielo. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, havendo no regimental, está instalada a ordem do dia. Eu solicito aos senhores vereadores, submeto à votação uma abstenção por 10 minutos, por acabar de receber 3 emendas do vereador Isaías, que se encontra com o procurador jurídico. Senhores vereadores que forem favoráveis com a abstenção por 10 minutos, eu permaneço como estão. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Curumim. Eu sei que está em votação, acho que os 10 minutos vão ser cruciais, mas não são só os 10 minutos. Acho que as emendas precisam ser muito bem esclarecidas e em nenhum momento nós tivemos acesso a essas emendas. Então, é um pouco temerosas da maneira... Claro que vamos... E desculpe interromper a votação de Vossa Excelência, mas eu acho que apenas esses 10 minutos não serão suficientes para a gente poder compreender a alteração no projeto de lei. Mas só um encaminhamento, senhor presidente, não vou fazer submeter-se aos 10 minutos aos vereadores, mas eu acho que não é o suficiente para interpretação das referidas emendas. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas o regimento faculta o vereador protocolar até antes da votação do projeto. Tem que ter o parecer jurídico para que seja analisado por senhores vereadores. Eu submeto a 10 minutos precisos, necessário for, colocaremos, pela sua preocupação, mais tempo, senhor presidente. E mais uma questão de ordem, se o senhor me permitir, senhor presidente? Pela ordem. E realmente, Vossa Excelência está se atendo ao regimento, no artigo 200, que o presidente deixará de receber qualquer proposição nas hipóteses previstas no artigo 153 do regimento, ouvido a Procuradoria Jurídica. Mas, por outro lado também, nós ficaríamos aqui, não tenho nada contra as emendas, até porque não sei o conteúdo delas, mas eu acho que, se isso virar praxe, nós vamos toda vez ter emendas no afogadilho e a gente tem que suspender os trabalhos para poder apreciar as referidas emendas. Então, eu vou fazer um encaminhamento aqui, como líder do governo, se tenho essa nomenclatura, eu acho que eu rejeitaria o referido pedido de adiamento, de suspensão dos trabalhos e votaria o projeto. Acato a decisão de Vossa Excelência, mas está suspensa por 10 minutos a sessão. Os senhores vereadores que foram... Me penitencia os senhores vereadores que eu não coloquei em votação realmente. Vou colocar em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis à suspensão por 10 minutos, permaneçam como estão. Está suspenso por 10 minutos com o voto contrário do nobre líder da bancada governista
e do vereador Sargento Laudo. Está suspenso por 10 minutos.
Reabertos os trabalhos, está em discussão projeto de lei número 21/2020 do prefeito municipal, que dispõe sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e da outras providências. Está em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Questão de ordem, Tem a presidente. palavra para a ordem, vereadora Rosiela. Chegou o parecer do procurador jurídico das Não emendas? chegou a parecer, não consta recebimento de emenda por outra presidência. Eu estive lá na sala do procurador, ele estava concluindo e entregaria o parecer? Eu dei um prazo de 10 minutos, vereadora. Entendeu? Eu não posso fingir o regimento. Assim como fui a favor ao pedido do autor das emendas, 10 minutos, eu vou cumprir o regimento. Acho que o senhor deveria, então, ter anunciado, a hora que o senhor abriu, terminou os 10 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Vereadora. Questão de ordem, senhor presidente. Então, senhor presidente, não seria importante suspender por mais 10 minutos? Questão de ordem, já que senhor está sendo presidente. Pela concluído, ordem, senhor vereador presidente? Curumim. Senhor presidente, eu estou com questão de ordem. Não, mas tá virando diálogo, senhor Questão de ordem, presidente. vereadora. Falou que devia ter anunciado os 10 minutos. Tem que pedir tempo. Tem a palavra para a ordem, vereador Curumim. Questão de ordem, senhor presidente. Mais uma vez eu encaminho pela rejeição da suspensão dos trabalhos em respeito aos demais vereadores, que esse tipo de regramento aqui não pode pontualmente virar como regra situações de pareceres serem arados ao calor da votação. Acho que peço aí os vereadores que rejeitem se tiver qualquer tipo de suspensão dos trabalhos. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra para a ordem, vereadora Rosiela. Embora o vereador Curumim recentemente voltou para essa Câmara e está colocando ordem, algumas encaminhamento questões da de discussão, encaminhamento, mas é bom que a gente cumpra o regimento, e é regimental pedir o adiamento, a suspensão dos trabalhos por mais 10 minutos, até porque quem teve interesse, eu fui lá na Procuradoria Jurídica, vi as 3 emendas, são emendas boas, melhoram o projeto, melhora os produtores, né? Proposta da senhora, suspensão por 10 minutos. E seria importante que todos os vereadores verificassem. Proposta da senhora, mais 10 minutos. Para que seja suspendido suprimido mais 10 minutos. A vereadora Rosiela está essa... propondo a suspensão por mais 10 minutos. Senhores vereadores foram pelos motivos, tem motivo para suprimir, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Isso aqui não é um diálogo, senhor presidente. Emenda, vereador. Está em votação o pedido de mais 10 minutos da vereadora Rosiela. Está rejeitado o pedido. Está em discussão a matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra para o vereador Carlos Trigo. A verificação da suspensão. Como é que é? A verificação. É regimental, por sua excelência. Quem for favorável à suspensão, diga sim. Quem for contrário, diga não. Sim. Vereadora Belardo. Sim. Vereadora Alessandra Luquezzi. Não favorável. Ele falou. Vereador Curumim. Não. Carlos Trigo. Sim, a suspensão. Vereador Kula. Não. Vereador Isaías Colino. Sim. Vereadora Jamila. Não. Vereador Sargento Laudo. Não. Vereador Paulo Renato. Não. Vereadora Rosielo. Favorável à supressão, porque as emendas são boas e melhoram o projeto. Seis a 4. 6 a 4. Com 6 votos contrários e 4 favoráveis, está rejeitado o adiamento. Está em discussão o projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Isaías Colino. O projeto está aí, está tramitando com vocês aí. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereador Curumim. Desculpa ser incisivo, senhor presidente, mas assim, eu entendo que essas emendas não podem ser nem discutidas na noite de hoje, até porque elas não fazem parte. Já iniciamos a discussão do projeto sem emendas. Vereador. Agradeço, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador Isaías Colino por 15 minutos. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, ao público que nos acompanha através da TV Câmara e também na internet. Senhor presidente, trata-se do projeto 21 de 2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal e da outras providências. Antes de falar do mérito propriamente dito, senhor presidente, eu quero agradecer o secretário do Verde, o Caco, né, o Márcio Piedade Vieira,
que me recebeu na sexta-feira na secretaria por intermédio de um pedido do vereador Curumim. Eu tinha algumas dúvidas com relação a alguns ditames do projeto, né? Achei interessante, o Caco foi muito solícito e tirou essas dúvidas para mim. E também na segunda-feira eu ainda não tinha recebido a resposta de um ofício particular, número de 39 de 2020, aonde eu fiz alguns pedidos de questionamentos ao Caco também com relação ao projeto, e por isso eu fiz o pedido de vistas na semana passada. Eu inicio a minha fala, senhor presidente, avaliando que o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, ele é benéfico para a cidade de Botucatu, ele pode ser importante, acho que ele pode colaborar em diversos aspectos. As pessoas que estão nos acompanhando, talvez elas não conheçam, né, exatamente como funciona a situação do SIM. Hoje nós temos 3 tipos de inspeção para todo e qualquer produto de origem animal, né, para onde a gente se refere à questão de abate, produtos de origem animal para fins comestíveis e não comestíveis, bem como os vegetais preparados, transformados, manipulados, recebidos e depositados na cidade, né? O selo federal, como diz o próprio nome, ele busca abrangência para o território nacional e ele é procurado por aqueles que têm desejo de fazer comercialização no aspecto nacional, da mesma forma o estadual e o municipal. O municipal ele é ainda um pouco mais restritivo que esses 2 primeiros, porque é isso que a lei franqueia para esse tipo de selo. É importante a gente fazer, né, essa perspectiva, fazer essa ressalva, esse esclarecimento. Não é que a Câmara ou que a Prefeitura quer endurecer a regra para quem tira o municipal. Tem as leis federais, a estadual pode restringir um pouco e a municipal restringe ainda mais. Isso é uma opção legal por conta do sistema brasileiro de elaboração de legislação. Então, nós temos alguns critérios aqui que são bastante duros, mas é uma forma da gente franquear aquele que faz a produção de produtos de origem animal no município de Botucatu um selo específico para que ele possa fazer o comércio só aqui na cidade. Então, é importante a gente trazer essas informações, porque eu fui procurado por produtores rurais acerca desse projeto, fui procurado pelos senhores, o pessoal do Sindicato de Restaurantes e Hotéis, porque aqui a lei, em um determinado ponto, ela cita obrigações, né, de restaurantes, bares, hotéis e similares, mas a gente não teve a oportunidade de discutir esse assunto e explicar quais seriam essas obrigações para que essas pessoas não precisassem ficar temerosas com relação ao produto daquilo que é discutido aqui nesta casa. E tentei fazer uma construção, fazendo uma análise jurídica um pouco mais prudente. Um aspecto que me chamou muita atenção nesse projeto é a questão da aplicação de penas, taxas e multas. O projeto ele não prevê como que isso vai tramitar administrativamente, o que eu avalio que isso ele poderia ser complementado em diversos outros aspectos para facilitar o entendimento. Aqui a gente tem a previsão de penas e multas, mas a gente não tem para quem deve ser quem recebe o recurso, quem vai julgar esse recurso e, eventualmente, quem é a segunda instância desse recurso. Então, eu já vou entabular o requerimento para a próxima sessão, para que o prefeito, quando for regulamentar esse projeto de lei, ele não se esqueça de fazer esse esclarecimento. A gente ter o norte do processo administrativo é fundamental para que isso seja aplicado. Inclusive porque existem aspectos nessa lei que dependem de prévio julgamento e que dependem de uma análise. Por exemplo, no artigo 17º, parágrafo 2º, ele fala que as multas previstas serão agravadas até o grau máximo nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em conta circunstâncias atenuantes e agravantes, além da situação econômico-financeira do infrator e os meios do seu alcance para cumprimento da lei. Ora,
Se nós temos esse tipo de flexibilização dentro do processo e a gente não tem a previsão de um trâmite administrativo, eu acho que é importante a gente se atentar a esse tipo de formalidade para que no futuro essa lei não possa ser taxada como inconstitucional ou para que seja impossível fazer a aplicação da mesma. E com base ainda nisso, senhor presidente, eu fiz a propositura de 3 emendas e eu até queria aproveitar, senhor presidente, essa oportunidade de fazer um encaminhamento de ordem no meio da minha fala, para entender se eu posso defender aqui o teor das emendas ou se a presidência rejeita esse requerimento. Só para eu poder continuar meu raciocínio. O senhor tem que continuar o tempo, Vossa Excelência, senão o senhor não eu pode... posso abordar Não pode mais. esse meu questionamento. Não pode mais. O senhor está usando o tempo de Vossa Excelência, os 15 minutos no projeto. Não, senhor presidente, eu vou reencaminhar minha questão de ordem, que acho que eu não fui claro no meu pedido. Ainda? Baseado no artigo 181 do Regimento Interno, enquanto Senhor não se presidente, iniciar eu só a queria votação... que meu tempo fosse preservado. Está segurado. Enquanto não se iniciar a votação, podemos receber as emendas. Vou receber as emendas que foi tido parecer do procurador que é constitucional e legal, e Vossa Excelência pode continuar o pronunciamento falando das emendas. Obrigado, senhor presidente. Era esse encaminhamento que eu queria saber para poder dividir com os colegas. Com base nesse esclarecimento feito pela presidência, senhor presidente, eu primeiro gostaria de me desculpar com o plenário pelo afogadilho da apresentação das emendas. Eu também entendo que elas poderiam ter sido apresentadas no momento anterior, mas faltou a este parlamentar talvez a habilidade e o conteúdo jurídico mais prático para poder franquear isso antes aos colegas. Então, eu me desculpo com o plenário pela apresentação tão em cima da hora das emendas. Entretanto, senhor presidente, como eu vou explicar aqui para os senhores, são 3 emendas relativamente simples, claro que relativo, né, essa é uma perspectiva minha, cada um dos senhores tem a consciência de fazer essa análise, né, de maneira individual, e eu quero explicar essas emendas para que, se os senhores avaliarem como interessantes, os senhores possam votá-las sabendo do que se trata. A primeira emenda, senhor presidente, eu alterei o artigo 2º do projeto, que tem um dispositivo ao final, né, do seu texto, que ele fala que a fiscalização que o SIM pode prever e realizar em diversos aspectos da questão industrial e sanitária envolvendo os animais, tem uma frase que fala em trânsito no município de Botucatu. Essa questão em trânsito, sob a minha perspectiva, ela é um pouco complicada de se explicar. Por quê? Porque em trânsito é assim, o caminhão sai lá de São Paulo para fazer uma entrega em Bauru e ele passa por Botucatu, ele não parou em Botucatu. O destino final desses alimentos não é Botucatu, então ele só passou por Botucatu em trânsito. Então eu acho que é um exagero exigir desse caminhão, exigir desse produto que só passou por Botucatu, mas não tem Botucatu como seu destino final, o SIM. A esse tipo de situação, a gente pode aplicar o selo de inspeção estadual e o selo de inspeção federal. Então, não é que os alimentos vão passar por Botucatu e não precisam ser fiscalizados. Não, não é isso. A gente pode exigir desses alimentos em trânsito o selo estadual e o selo federal, e a gente podia evitar de incluir o de Botucatu para que a gente não deixe de ser rota de transportadoras e afins para que a gente possa continuar fomentando a economia de Botucatu. Essa é uma emenda. Outra emenda, senhor presidente, ela se refere ao artigo 11º, parágrafo 5º, que ele diz o seguinte: os estabelecimentos a que se refere o artigo 4º desta lei e que se encontram em pleno gozo e funcionamento e não possuem registro em um serviço de inspeção terão 90 dias de prazo, contados a partir da data da publicação desta lei, para formalizar o seu pedido de registro mediante requerimento instruído. Eu estou sugerindo o dobro desse prazo, de 90 para 180 dias, porque, apesar de achar que o SIM é bom para Botucatu, é importante para a cidade, eu não avalio como razoável a gente impor a ninguém uma nova obrigação durante uma pandemia. Então, por que 180 dias? Porque daí, quem quiser vai poder fazer esse requerimento até janeiro. E ele poderá. Por que poderá? Porque, pelo texto da lei, se a pessoa reunir as condições e quiser fazer esse pedido antes, ele faz o requerimento antes dos 180 dias e problema resolvido. Se ele não puder, eu estou sugerindo a prorrogação desse prazo para que a gente não possa impor uma nova obrigação durante a pandemia. E a última emenda
ela é do artigo 24, que diz o seguinte, o artigo 24. A tabela única a que se refere esta lei poderá ser atualizada anualmente em até 100% com base na variação do INPC. A alteração que eu sugiro nesse artigo é tirar só o em até 100%, porque eu não acho que é razoável nenhum tipo de correção em até 100%. São essas 3 emendas, eram esses argumentos que eu gostaria de fazer sobre o projeto. Agradeço a oportunidade de poder me expressar e, mais uma vez, me desculpo com o plenário e com a Procuradoria pela propositura tão em cima da hora das emendas. Numa próxima oportunidade, apesar do regimento me franquear essa oportunidade, eu vou tentar ser mais breve para que os colegas tenham conhecimento antes e não cause esse tipo de problema. Muito obrigado, senhor presidente. É isso que eu tinha para hoje. Continua a discussão a matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem a vereadora Rosiello. Não ficou muito claro, o procurador jurídico entregou as emendas, os pareceres, porque o regimento fala que antes da votação, e nós não votamos ainda, pode se apresentar, e aí tem o parecer. Então, eu queria saber se o senhor recebeu as emendas, ela faz parte do projeto de lei, e nós vamos estar votando essas emendas na noite de hoje. Acabei de denunciar, autorizar o vereador a discutir as emendas no projeto, porque foi recebido que antes do artigo 81, faculta ao autor da propositura, da emenda, até na hora da votação. Eu expliquei claramente, ficou claro. Então, ele fez a defesa das emendas, explicou, se desculpou com o plenário. Então, Vossa Excelência deve ter acompanhado a fala do vereador Isaías Colino. Então, as emendas fazem parte do projeto agora? Fazem parte do projeto. Obrigado, senhor presidente, pelo esclarecimento. Continua a discussão a matéria. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, vereador Abelardo. A gente está vendo aí que realmente é um projeto aí que está tendo uma polêmica, né, em relação aí ao prazo, aumentando 180 dias, talvez poderia ser um prazo menor, e outros itens aí, que chegou até, a gente viu aí que chegou aí o parecer do jurídico, né, em cima da hora, mas pela polêmica, acho, né. Eu gostaria que, se fosse possível, a gente poder fazer o adiamento, pelo menos de uma sessão, né, se assim possível, ou 2, uma sessão, para a gente, pelo menos durante a semana, sentar ambas as partes, né, e conversar, se reunir dentro do possível, para ver se a gente se encaixa num melhor acordo, né, para não ter uma votação assim, à la vontade, vamos dizer. É regimental, para Excelência, colocar a apreciação do plenário. Os senhores vereadores foram favoráveis com o adiamento por uma sessão, a pedido do vereador Abelardo, permaneçam como estão. Está rejeitada o pedido de adiamento. Senhor presidente. Quer falar pela ordem do vereador Curumim. Eu queria só fazer um encaminhamento. Sei que e nós jamais vamos ser contra o regimento desta casa, é o regimento que nos norteia, mas é triste algumas conduções aqui nesta casa, senhor presidente, que às vezes tem vereador que se ampara do regimento para retardar processos que estão tramitando. Então é triste isso, é regimental, a gente respeita que é regimental, Vossa Excelência segue muito bem, mas esses retardamentos de projetos daqui nessa casa que necessitam para o desenvolvimento da nossa cidade, nos entristece, senhor presidente. Só um encaminhamento que fique registrado. Este presidente está colocando Questão o regimento acima de qualquer interesse pessoal. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra para a ordem, vereador Carlos Trigo. Senhor presidente, eu solicito a verificação do adiamento que o Abelardo pediu, verificação nominal. É regimental, Vossa Excelência. Quem for favorável ao adiamento, diga sim. Quem for contrário, diga não. Espera aí. Vereador Abelardo. Favorável. Vereadora Alessandra Luquezzi. Não. Vereador Carlos Trigo. Sim. Vereador Cula. Não. Vereador Isaías Colino. Sim. Vereadora Jamila. Não. Vereador Sargento Laudo. Não. Vereador Paulo Renato. Vereador Curumim. Não. Vereadora Rosiello. Favorável, adiamento. Com 6 votos contrários e 4 favoráveis, está rejeitado o adiamento. Continua a discussão a matéria.
Nenhum senhor vereador querendo a palavra, está em votação. Senhores vereadores que foram favoráveis com o projeto salvo emenda, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto por unanimidade dos senhores vereadores. Colocar em votação a emenda número 1. Senhores vereadores que forem favoráveis com a emenda número 1, permaneçam como estão. Está rejeitada a emenda número 1 por 6 votos contrários. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela vereadora Rosiello. Verificação nominal das emendas. São emendas boas. Eu vou colocar a votação nominal, mas das mesmas 4 votos favoráveis e os 6 votos contrários. É bom, assim a população vê. Os vereadores que forem favoráveis às emendas, permaneçam como estão, diga sim, e os contrários digam não. Vereador Abelardo. Sim. Vereadora Alessandra Luquezzi. Não. É possível fazer uma justificativa, senhor presidente? Após a votação, faz a justificativa do voto, excelência. Obrigada. Vereador Curumim. Não. Vereador Carlos Trigo. Sim. Vereador Cula. Não. Vereador Isaías Colino. Sim. Vereadora Jamila. Não. Vereador Sargento Laudo. Não. Vereador Paulo Renato. Vereadora Rosiello. Sim, favorável à emenda número 1. Com 6 votos. 6-4. Isso. Com 6 votos contrários e 4 favoráveis, está rejeitada a emenda número 1. Vou colocar em votação a emenda número 2. Os senhores vereadores que forem favoráveis com a emenda número 2, permaneçam como estão. Está rejeitada por 6 votos contrários. Peço a verificação nominal, senhor presidente, da segunda emenda. Regimental será feita a votação nominal a pedido da vereadora Rosiello. Quem for favorável, diga sim. Quem for contrário, diga não. Vereador Abelardo. Sim. Vereadora Alessandra Luquezzi. Não. Vereador Curumim. Não. Vereador Carlos Trigo. Sim. Vereador Cula. Não. Vereador Isaías Colino. Sim. Vereadora Jamila. Não. Vereador Sargento Laudo. Contrário ao adiamento do projeto. Vereador Paulo Renato. A voto. Senhor presidente. Vereadora Rosiello. Favorável, senhor presidente. A emenda número 2. Com 6 votos contrários à emenda número 2 e 4. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, vereadora Acho que o senhor Rosiello. tem que perguntar novamente ao vereador Sargento Laudo, porque votou a emenda, não o adiamento. Ele votou contra Não, a ele emenda. falou contrário ao adiamento, não a emenda. Eu consulto o novo vereador para ter a dúvida da vereadora Rosiello se foi favorável à emenda ou contrário à emenda da vereadora. Senhor presidente, eu sou favorável ao projeto e contrário à emenda de última hora que não tem condições do vereador analisar. Só eles conseguem analisar isso aí. Satisfeito, vereador. Vou colocar em votação a emenda número 3, última emenda. Quem for favorável com a emenda número 3, permaneça como estão. Vereador Abelardo. Perdão. 6 votos contrários e 4 favoráveis. Votação nominal a pedido da vereadora Rosiello. Obrigado, senhor presidente. Já adivinhou o que eu ia pedir. O quê? Pediu? Ela pediu já. Pode chamar. Vereador Abelardo. Sim. Vereadora Alessandra Luquezzi. Contrário. Vereador Curumim. Não. Vereador Carlos Trigo. Sim. Vereador Cula. Não. Vereador Isaías Colino. Vereadora Jamila. Não. Vereador Sargento Laudo. Não. Vereador Paulo Renato. Vereador Paulo Renato. Vereadora Rosiello. Favorável à emenda número 3 do vereador Isaías Colino. Está rejeitada por 6 votos contrários e 4 votos favoráveis. Nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos os vereadores uma boa semana
e à população que nos assistiu o reconhecimento dessa Casa de Leis. Muito obrigado.